Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos entrando no teu receptor, estamos entrando no teu lar, no teu apartamento, no teu escritório, para comunicar convosco a palavra de Deus. É o programa Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que tenho o grato prazer de cumprimentar a todos os nossos telespectadores. E antes vamos ler uma palavra de Deus, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O prazer de Deus é que o homem embora esteja decaído, eles se arrependam do seu caminho e se convertam ao Senhor. Nós vamos dar continuidade ao testemunho do nosso querido irmão Pablo, que está nos trazendo o seu relato da maneira que Deus transformou a sua vida, transformando ele num novo homem para Deus. Ouçam este programa e alimente a tua alma, em nome de Cristo Jesus. Senhor, tua presença me faz descansar, a tua glória encheu este lugar, o teu povo necessita mais de ti, sem teu poder, sem tua glória eu não sou nada. Vem morar em minha casa e me faz descansar. Vem habitar em mim, Senhor, e fazer meus sonhos se realizar. O meu coração está pronto a te esperar.
Então nós queremos nesse momento continuar o testemunho do nosso irmão Pablo. E nós queremos dizer, Pablo, que o novo nascimento, ele ocorre no céu. Por que ocorre no céu? Porque no livro de João, no capítulo 1, verso de número 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Nós queremos, Pablo, que tu continue colocando aos nossos telespectadores como ocorreu esse novo nascimento na tua vida e a maneira e onde ele ocorreu. Amém. Quero, antes de mais nada, desejar a paz do Senhor a todos que nos assistem. Espero que tenha sido de edificação e crescimento tudo que nós temos falado, né, e debatido até o presente momento. Como eu tinha dito anteriormente, quando eu cheguei no Desafio Jovem de Três Coroas e cheguei naquele ambiente todo que eu não conhecia antes, né, eu fui tocado, tive uma experiência que nós chamamos de sobrenatural, né? É uma experiência sobrenatural, o fato de nós sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus, de nós sentirmos a presença de um ser espiritual, a qual, por exemplo, no meu caso, eu não tinha o mínimo conhecimento do que era, mas eu sabia que ali tinha Deus falando comigo, né? Tinha Deus ali se comunicando comigo de alguma forma. Foi uma experiência única e de suma importância no início desse meu novo nascimento, né? E eu comecei, a partir daquele momento que eu tive essa experiência, que eu consegui sentir a presença de Deus, que eu consegui sentir que existe um Deus que se importa comigo, que existe um Deus que fala comigo, eu tomei a decisão de me recuperar. Tomei a decisão, não, eu vou ficar neste lugar, eu quero servir a esse Deus. E eu me lembro, foi muito marcante para mim isso, pastor, que na primeira visita da minha família, na primeira visita da minha mãe, né, junto com alguns familiares meus, a minha mãe chegou para falar com os monitores antes de poder me ver, tinha que falar com os coordenadores da casa, né? E eles chegaram para ela, isso depois o coordenador me dizendo, chegaram para ela e disseram assim: Dona Rosa, a gente quer que a senhora fale para nós quem é o Pablo. Quem é o Pablo? Por que nós não conhecemos o Pablo? O Pablo chegou aqui, o Pablo ele faz as coisas tudo certo, ele faz o que lhe é mandado, ele não faz nada de errado, e a gente simplesmente não conhece o Pablo, né? E eles disseram que a minha mãe começou a chorar, e ela disse assim: o Pablo, ele é terrível, o Pablo é terrível. E eles pensaram assim: bom, agora ela vai começar a dizer tudo de ruim que ele fazia, tudo de mal que ele fazia, né? E ela disse assim: o Pablo, ele é terrível porque ele é o filho perfeito. Ele é amoroso, ele é atencioso, ele é carinhoso, ele é uma pessoa que está sempre próximo e ele consegue pegar o nosso coração. Ele consegue nos manipular e nos colocar na sua mão. E quando ele consegue fazer isso, ele faz o que quer conosco. Ele nos destrói. E isso foi marcante para mim, pastor, porque quando o meu coordenador disse isso para mim lá dentro daquela instituição, Deus falou comigo naquele momento. E eu percebi que, na verdade, em mim nada ainda tinha mudado. Não tinha acontecido nada de muito valioso, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência espiritual, mas em conduta, em ação, não tinha mudado nada. Eu ainda era o mesmo manipulador, eu ainda era o mesmo mentiroso, eu ainda era a mesma pessoa que fazia as coisas pensando na recompensa lá na frente, nada era sincero em mim. E eu comecei a observar que eu via pessoas tendo experiências lá dentro com Deus tremendas, experiências de cura, experiências de batismo com o Espírito Santo, experiências assim que nós buscamos hoje dentro da nossa igreja, que é cada vez mais raro de se ver, né? E eu via pessoas lá dentro tendo isso, e as mesmas pessoas que tinham essa experiência eram as mesmas que iam embora 2 dias depois e voltavam depois piores do que chegaram. As pessoas que tinham essa experiência eram as mesmas pessoas que viviam muita dificuldade, que muitas vezes não conseguiam mudar. E eu ficava pensando: como, Deus, o Senhor toca de uma forma assim tão bela, espiritual e sobrenatural, essas pessoas ali adiante elas retornam para a droga.
elas retornam para o álcool, elas retornam para o vício. E eu comecei a entender, pastor, e Deus me fez entender e me levou a essa passagem de João e me fez entender que o novo nascimento, ele é de natureza espiritual. Ou seja, eu decido e eu quero, como eu decidi. Eu decidi e eu quis. Tanto que a expressão de novo, ela é anotem no grego, geneta anotem, e ela quer dizer de cima. Ou seja, esse novo nascimento é um novo nascimento que vem de cima, é um novo nascimento que vem de Deus. Mas eu aprendi que esse novo nascimento é um novo nascimento que tem que ser vivenciado. Ele deve acontecer na prática. Ele tem que ser vivenciado de maneira prática. Não é só espiritual. Não é só a parte que vem de cima e eu sempre espero acontecer. Não, tem que acontecer uma mudança em conduta. Tanto que nós vamos ver que Jesus fala isso para quem? Para Nicodemos. E Nicodemos está conversando com Jesus e nós vamos ver ao longo do Evangelho de João que Nicodemos conversa com Jesus nesse momento. Depois Nicodemos está lá diante dos fariseus procurando uma audiência justa para Jesus. Opa, aí já houve uma mudança de atitude. Já houve uma mudança em ação. E quando Jesus é crucificado, quem está lá junto recolhendo o corpo de Jesus é Nicodemos. Ou seja, não ficou só nas palavras, não ficou só lá no espiritual, partiu para a ação, partiu para a conduta dele para o dia a dia. Eu comecei a ver, pastor, que esse novo nascimento tinha que acontecer na minha vida em ação, em conduta. Eu pensei no primeiro momento que esse novo nascimento era um processo que ele teria que se desenvolver. Mas na verdade, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é bom que a gente entenda, nós nascemos de novo. Nós já nascemos de novo. Mas só que a partir do momento que eu nasço de novo, pastor, eu tenho duas naturezas. É o homem velho, o Pablo manipulador, o Pablo mentiroso e o homem novo. Mas este homem novo, ele é uma criança. Ele é um ser que tem que se desenvolver. E a partir daí eu tenho duas questões. O homem velho e o homem novo. Qual é o que eu quero fazer que se desenvolva? Pablo, se tu me permite, a grande indagação de Nicodemos era isso, né? Como pode eu ser uma pessoa velha nascer de novo, né? Como pode eu ser uma pessoa velha nascer de novo? Porventura, disse ele, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Ele não entendia esse novo nascimento. Não entendi. O que tu entendesse lá dentro do desafio. Que na verdade o entendimento que Deus nos deu, né? Jesus fala, olha, ninguém nada tem se do céu não lhe for dado. É verdade. Né? Era algo que eu desejei, era uma vontade sincera, de desejar entender a palavra de Deus, né? E ele me fez entender esse novo nascimento, que era um ser que precisava ser alimentado, mas como nós alimentamos esse ser? Né? Talvez o pessoal agora está nos assistindo e pensando, mas como eu alimento esse ser que é um ser espiritual? E aí que a palavra nos diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. O que é isto? Porque esse novo ser é um ser espiritual. Né? O velho sempre está ligado à carne e a gente fica nesta batalha e muitas vezes a maioria das nossas dúvidas está aí, né? Ai, mas isso eu faço, será que isto é pecado? Será que isto agrada o coração de Deus? E às vezes é o simples fato de nós nos perguntarmos, que natureza que eu estou alimentando? A velha ou a nova? Quem eu estou alimentando? Né? Às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. E eu percebi que eu ia ter que partir para ação, para conduta diária lá dentro daquele lugar. E eu me lembro muito do ensinamento de Jesus, nunca mais esqueci quando eu li essa passagem, Jesus falando de novo nascimento. Ele diz assim, olha, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando morada. E não encontrando, retorna à sua antiga morada. E a palavra diz que ele encontra varrida e ordenada. Então ele vai, toma consigo mais 7 e volta para aquele lugar e o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí Deus me fez entender aquela situação que eu não entendia, das pessoas que eram batizadas, das pessoas que eram transformadas, que Deus libertava lá dentro e que depois eram escravas novamente. Por quê? Porque a casa foi varrida e ordenada. Jesus entrou e libertou, Jesus entrou e varreu, só que ela estava vazia. Ela está varrida e ordenada, mas ela não está preenchida com as coisas de Deus. Eu tenho que preencher a minha casa, que sou eu, que é o meu corpo, com as coisas de Deus. E o novo nascimento é isto, é a busca da santificação diária diante de Deus. É assim que nós preenchemos a casa.
E eu comecei a ter conduta, pastor. Conduta. Se eu mentia, eu não mentia mais. Se eu manipulava, eu não manipulava mais. Se eu roubava, eu não roubava mais. Lá dentro mesmo daquele lugar. Porque eu sabia que era lá dentro que eu tinha que aprender. Porque aprendendo lá dentro, isso ia partir para o meu dia aqui fora. Para a realidade do mundo. Né? Como no meio da sociedade. Tinha que acontecer. Eu tive uma experiência, pastor, simples, que talvez vai esclarecer um pouquinho do que eu estou falando para o pessoal que nos assiste. Eu gostaria que o pessoal que nos assiste neste momento entendesse. Eu tive uma experiência ligada à ação, ligada à conduta. Simples, mas tão simples quanto reveladora. Eu estava trabalhando na cozinha uma vez, numa luta tremenda. A minha família não tinha ido me visitar e me mandaram lavar uma panela de doce, uma panela de mumu. Lá se fazia isso, né? Num tanque que ficava na parte de cima do morro, onde ninguém me via. E eu fui com aquela panela que estava cheia de rapa, né, de doce, e botei dentro do tanque. E eu pensei para mim, bom, eu posso rapar, já que eu vou lavar a panela, eu posso rapar, porque afinal de contas vai fora. Só que as normas e regras da casa me diziam que eu não poderia comer nada fora de hora. Mas era algo que não iria prejudicar ninguém, afinal de contas ninguém estava me vendo, não é? Mas Deus falou comigo e disse, não pode comer nada fora de hora, é uma regra, é uma norma, e não pode. E eu pensei, não, mas vai fora. Eu comecei numa luta interior, pastor, que eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar, mas ninguém está me vendo. E eu liguei aquela torneira chorando. E eu me lembro que quando eu estava lavando aquela panela sem comer, pensando, mas ninguém está me vendo aqui, eu olhei uma placa que estava pregada na parte de cima e ela dizia assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E aquilo tocou meu coração de uma forma, pastor, porque ali Deus estava falando comigo, meu filho, eu estou te vendo. Eu estou vendo o teu esforço. Eu estou vendo a tua conduta. Eu estou vendo o teu esforço em um novo nascimento. E a partir daquela experiência, as coisas começaram evidentemente a mudar. Porque eu comecei a evidenciar em conduta. Quando eu olho a palavra de Deus falando em amor, né? A gente gosta tanto de falar, eu vejo a palavra de Deus dizendo que aquele que ama é nascido de Deus. Esse nascido de Deus é o novo nascimento. Eu me colocava a pensar, como eu posso amar alguém? Eu que sempre prejudiquei as pessoas, como é possível isso? E quando eu vejo na Bíblia falando de amor, pastor, nós vamos ver que a Bíblia fala em amor, mas não é como nós entendemos muitas vezes o amor do sentimento. É o amor de ação, é o amor de conduta. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não fica só assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu. Ou seja, Ele amou e Ele evidenciou isso em ação, em atitude. Da mesma forma tem que acontecer conosco. Se eu amo alguém, isso tem que ser evidenciado nas minhas atitudes. Se eu sou um novo ser, isso tem que ser evidenciado nas minhas atitudes. Eu tenho que trazer para a prática, meu dia. Eu gosto muito da prática da palavra de Deus. Eu gosto muito, porque as coisas de Deus, elas são práticas. E alguém deve estar se perguntando agora, Pablo, mas como é possível que eu enxergue o que tem que ser mudado? Como é possível que eu consiga ter essa conduta? O novo nascimento, antes de qualquer coisa, é espiritual, certo? Nós concordamos nisso. Falamos disso e a Bíblia é clara nisso. Eu observo que quanto mais próximos de Deus nós estamos, pastor, mais nós conseguimos enxergar os nossos defeitos. Mais nós conseguimos enxergar em nós aquilo que tem que ser mudado. E quando nós temos uma experiência no âmbito espiritual com Deus, nós conseguimos se enxergar. Basta nós lembrarmos que quando Isaías profetiza, lá no livro de Isaías, até o capítulo 6, ele profetiza sobre tudo. E ele diz, ai das filhas de Sião, ai da Babilônia, ai do Império Medo-Persa, né? Ai da Síria. Mas quando ele tem um encontro com Deus, no capítulo 6, uma visão celestial, algo lindo, ele vê querubins, ele vê Deus sentado no trono, e a primeira coisa que ele diz depois dessa experiência é, ai de mim, que pereço, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor.
Olha o temor que ele se coloca a partir do momento que ele se aproxima de Deus. Ele se aproxima de Deus e ele consegue se enxergar. Olha que lindo, que belo que é isso. Sabe quando nós vemos que nós estamos próximos de Deus? Quando nós conseguimos olhar para nós e enxergar os nossos defeitos. Eu gosto muito quando Jesus chega para se batizar com João Batista. João Batista, o que ele fala? Senhor, Senhor, vem até mim. Eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias. E eu entendo porque João Batista fala isso, porque ele está diante de Deus. Ele está diante daquele que ele veio abrir o caminho. Ele consegue olhar para si e chegar aos seus defeitos, porque ele batizava o batismo do arrependimento. E eu pergunto àqueles que nos assistem, o que Jesus tinha para se arrepender, meus amados? Jesus não tinha nada para se arrepender. Jesus desce o batismo do arrependimento para nos mostrar o que fazer. A vida de arrependimento é o primeiro ponto de uma vida com Deus, o arrependimento. Mas João Batista, quando Jesus está lá, ele consegue olhar para si. Os discípulos, os apóstolos, Pedro, ele certa feita, ele disse, Senhor, não se aproxime, eu não sou digno de ti. Então, a gente consegue, pastor, ter um novo nascimento que funcione, uma vida com Cristo que funcione, a partir do momento que a gente está próximo de Deus. Nós conseguimos olhar para os nossos defeitos. Nós conseguimos identificar em nós o que é que tem que ser mudado. Nós conseguimos identificar em nós o que está errado, as nossas imperfeições. E a partir daí tem que haver uma entrega para Deus. Tem que haver uma entrega. Deus, eu entrego a minha vida. Porque a partir daí, desta entrega, desta aproximação, é que nós conseguimos partir para a ação do que tem que ser mudado. Qual é a minha imperfeição? O que eu enxergo em mim que ainda está distante do que Deus espera? É só a partir desse momento que as coisas começam a acontecer. Nós entendemos, Pablo, que o teu novo nascimento é um novo nascimento diferente, porque a tua convivência com as drogas era diferente de tantas outras pessoas. Você não tinha o envolvimento criminal, né? Eu vi no meu trabalho, porque eu trabalhei nessa cidade como oficial de justiça, eu vi muitas pessoas perderem firmas usando drogas, eu vi pessoas perdendo a família usando droga, e eram pessoas boas, bom pai, bom chefe de família, bom administrador, mas a droga foi destruindo aos poucos, ao ponto de perderem tudo. E nós queremos que você, que está nos assistindo, experimente um novo nascimento com Deus. Aquele nascimento que aconteceu na vida do Pablo. E que Jesus possa fazer uma obra na tua vida, como fez na vida do Pablo. Nós vamos ver a continuidade, como ele agora está se portando na sociedade de Novo Hamburgo, porque ele é um membro da sociedade de Novo Hamburgo. E eu até queria dizer, né, antes que você dissesse para os nossos telespectadores, que você hoje está no 4º ano de psicologia, né? Deus fez uma obra tão grande que te deu uma família, né? E hoje você convive na sociedade de Novo Hamburgo e faz parte da Igreja Assembleia de Deus, que também eu faço parte. E eu queria que tu continuasse dizendo para os nossos telespectadores como está agora a tua vida com Deus, como está a tua vida com a tua família, como está a tua vida com a tua esposa, com a tua filhinha, né? Para que os nossos telespectadores entendam que Jesus modifica completamente a nossa vida. Eu gosto muito de falar sempre do que Deus fez na minha vida, né? Porque quando eu dou testemunho, eu nunca enfatizo muito aquilo que eu passei, né? Eu acredito que esse depoimento aqui foi a vez que eu falei mais, né, sobre isso. Porque eu gosto muito de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Porque a partir do momento que Deus me alcançou, as coisas começaram a mudar, né, na minha vida. E após a minha saída do Desafio Jovem, eu fiquei lá pelo período de 1 ano, pastor. E eu saí de lá, é bom que eu diga isso, eu saí de lá, pastor, com 1 ano lá dentro, olhei para trás e eu tinha a convicção de uma coisa, que eu dei o meu melhor, que eu fiz bem feito e que eu saí de lá vitorioso, sabe? Isto não tem preço.
Porque é importante para aquele, talvez muitas pessoas, muitos familiares, ou pessoas que passaram por centro de recuperação estão nos assistindo agora. Aquele que passa por centro de recuperação é diferente daquele que se recupera na rua, tá? Na igreja, que nós vemos tantos casos hoje. É uma readaptação. E até me fizeram uma pergunta na aula que eu dou, eu trabalho numa instituição no sábado, e o rapaz me fez uma pergunta: tu acredita em recuperação antes do tempo da instituição, antes dos 9 meses? De onde eu digo não, eu fui taxativo. Por que eu sou taxativo? Porque a partir do momento que tu sai de uma instituição dessas e olha para trás e vê que tu não fez bem feito, que tu não conseguiu vencer o tempo, você já sai derrotado. Mas quando você olha para trás e diz: não, eu fiz bem feito, eu entreguei minha vida para Deus, eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o plano que Deus quer para mim, e eu sei que Ele vai agora, a partir de agora, direcionar a minha vida também lá fora. Isso não tem preço. De olhar para trás e dizer: eu fiz bem feito, eu sei que Deus é comigo, isso não tem preço. Né? Tanto que eu saí da instituição, pastor, eu casei 11 dias depois com a minha companheira, que acompanhou toda a minha recuperação. Quando eu estava com 10 meses de casa, já estava tudo pronto para o meu casamento. Veja bem, se coloque no lugar dos familiares da minha esposa, dos meus familiares, dos amigos. Você vai casar com alguém que está internado? Você vai casar com alguém que você não sabe o que vai fazer da vida? Se coloque no lugar, né? Mas Deus proveu todas as coisas que nós precisávamos, não só para o nosso casamento, mas para a gente pudesse dar continuidade numa vida. Então, quando eu saí de dentro da instituição, eu já estava de casamento marcado, eu já sabia onde eu ia morar e eu já tinha um emprego encaminhado. Então, é importante que aquele que sai do centro de recuperação esteja com algumas coisas já encaminhadas. Se não tiver, não saia. Não saia. Eu orei pela minha saída, eu sabia que Deus estava direcionando. 11 dias depois eu casei. 5 dias depois da minha saída eu já estava trabalhando. 2 dias depois da minha saída eu já estava dentro da igreja congregando. Né? Então a minha vida já estava de uma forma organizada. E eu sabia que eu tinha uma prioridade, que era firmar os meus pés dentro da igreja. Essa era a minha prioridade. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. A minha prioridade não era casar, apesar de já estar pronto. Arrumar emprego, apesar de ser necessário. A minha prioridade era estar dentro da casa de Deus. Porque eu sabia que era isso que ia me manter de pé. Era isso que ia me manter bem. E foi exatamente assim que aconteceu, pastor. Eu me mantive de pé, dentro da igreja, bem, servindo a Deus com fidelidade. E Deus foi me provendo as minhas necessidades básicas. Primeiro as básicas. Né? Paulo, quando ele agradece aos Colossenses lá, ele diz: olha, sou grato por ter me ajudado com aquilo que era necessário. Não com aquilo que não era necessário. Por que eu digo isso? Porque às vezes a preocupação naquele que sai do centro de recuperação é: eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, Vamos com calma. Vamos com calma. A prioridade é Deus. Depois as outras coisas. Vamos fazendo as coisas organizadamente. Eu comecei a estudar 1 ano depois da minha saída. Eu sempre quis estudar. Mas eu comecei a estudar depois que eu já estava com os pés firmados dentro da igreja, estabelecido na questão financeira, pelo menos na questão básica, e eu sabia que eu ia ter condições de dar continuidade aos meus estudos. E eu sabia que Deus era comigo, pastor, isso não tem preço. Eu passei por muita dificuldade e passo. Só que a diferença daquele que serve a Deus e tem Deus na sua vida é que a gente tem a quem recorrer. Isso não tem preço. Né? Eu casei, eu comecei a trabalhar, eu firmei os meus pés dentro da igreja, e Deus tocou meu coração que eu teria que fazer uma faculdade. Na verdade é essa, Deus tocou meu coração. E quando eu decidi fazer psicologia, eu fui aos pés de Deus, orei para Deus. E quando eu fiz o vestibular para psicologia, passei em 2º lugar na fundação. Deus me remeteu lá atrás, pastor, um sentimento quando eu vi meu nome no mural. Deus me remeteu lá atrás quando eu entrei no Desafio Jovem, pesando 58 quilos, com inúmeros problemas de saúde, sem perspectiva nenhuma de vida, e eu acreditei que existia um Deus que era capaz de fazer de mim um novo homem, que era capaz de me dar um novo coração. E Deus falou comigo naquele momento que esse novo homem estava ali, né? Que esse novo coração já estava latente, batendo, né? E é por isso que eu me emociono muito quando eu falo das coisas de Deus. Por quê? Porque eu era incapaz, em determinado momento, de sentir algo por alguém. Mas quando eu falo das coisas de Deus, eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu me emociono mesmo. Né? E quando eu passei no vestibular para psicologia, eu comecei a estudar, eu estudo teologia.
Deus me concedeu o que eu precisava na questão material, não é tudo que tenho hoje, está muito longe de ser tudo que tenho hoje, muito longe de ser o que eu quero, na verdade, mas o que eu tenho é aquilo que eu acredito que Deus quer que eu tenha no momento. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos agora, é um amor de pessoa, uma menina linda, né? E eu jamais pensei que eu teria a capacidade de formar uma família, né? De formar uma família abençoada como a minha família é hoje. Passamos por muitas dificuldades, mas nós sabemos que tem um Deus que guia a nossa vida. Então hoje eu faço psicologia na fundação, faço teologia, faço curso de IBE, né? Na nossa igreja Assembleia de Deus, sirvo a Deus, sou diácono da Casa do Senhor. E muitos projetos e muitos planos ainda tenho, né? Mas eu sei que tem um tempo determinado para todas as coisas e eu acredito que ao seu tempo, né, Deus vai prover tudo que eu necessito, né? E eu me lembro que, e eu acho importante dizer isso para as pessoas, o Senhor falou que eu era um novo nascimento comigo, aconteceu de forma diferenciada, né? Realmente aconteceu, eu era até um usuário de crack diferente dos outros, né? Quando eu falei de fundo de poço no início do programa, né, que cada um tem o seu fundo de poço, o meu fundo de poço foi moral, né? Eu era um usuário de crack diferente dos outros, eu não gostava de me isolar para usar droga. Então eu usava droga em tudo que era lugar público da cidade de Novo Hamburgo. Isso foi terrível, pastor, porque eu digo isso? Porque isso foi terrível, porque quando eu saí do Desafio Jovem, tudo que era lugar de Novo Hamburgo me lembrava uso de droga. E eu tive que, esse novo ser, esse novo Pablo, teve que se adaptar a isso, teve que substituir lembranças. O shopping me lembrava o uso de drogas. Bom, hoje o shopping me lembra o passeio com a minha filha. O McDonald's me lembrava o uso de drogas. Hoje o McDonald's me lembra o passeio com a minha esposa. As minhas lembranças tiveram que ser substituídas. Esse novo ser teve que acontecer experiências que substituíram as ruins. Porque, se tu me permite, Pablo, a droga hoje, tem gente que tem uma concepção que a droga está na periferia, né? A droga está lá nas vilas, nos bairros pobres de Novo Hamburgo. Não, a droga está em todos os lugares. A droga está dentro das firmas, está em escritórios de advocacia, está em escritório de engenharia. A droga está em todo quanto é lugar. E nós queremos oferecer esta oportunidade para você conhecer a realidade, não uma realidade, periférica, mas uma realidade da droga. Nós queremos mostrar para as pessoas a realidade da droga, né? Que a droga hoje está em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Eu, quando eu estava no Desafio Jovem, eu tinha pessoas que estavam comigo lá, que eram advogados, que eram psicólogos, que eram doutores, né? E que denota que a droga está em todos os lugares, né? Não tem camada social, hoje não existe mais isso. Mas eu gostaria de terminar dizendo, pastor, a importância de nós termos prioridade na nossa vida, de estabelecermos prioridades. Às vezes a gente quer começar por alguns processos que não são exatamente o correto. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é algo marcante para mim, porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, as coisas começam a acontecer. Então eu tive a preocupação de firmar os meus pés dentro da casa de Deus, de ter uma ideia do que Deus quer na minha vida, do projeto de Deus na minha vida, e a partir daí as coisas começaram a acontecer, também aqui fora. Tudo que eu tenho hoje eu devo a Deus, sei que tudo que tenho hoje procede de Deus na minha vida, e esse novo nascimento ele não acabou, né, pastor? Não é porque eu estou aqui hoje bem, falando com vocês que nos assistem, falando com o Senhor a respeito da minha experiência, que o novo nascimento não. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Então esse novo nascimento ele continua. Eu ainda sou tenro em muitas coisas, eu ainda sou menino jovem, né? Mas eu sei e tenho foco em Cristo Jesus e sei o caminho que Deus quer que eu trace aqui hoje, né? Vivendo em sociedade. Nós entendemos, para nós encerrarmos o nosso programa, nós entendemos que você pode ser uma pessoa que não crê no Evangelho, que não crê em Jesus, que você pode ser um ateu, como existem muitas pessoas que não creem, que você pode ser um gnóstico, porque você não entendeu o que é o novo nascimento. A pessoa que não
entende o que é novo nascimento, ele nunca vai entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Porque para entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Isso aconteceu com a minha vida, quando eu estava trabalhando ainda na polícia, na cidade de Sobradinho. E eu entendi o que era um novo nascimento e eu pude dar crédito a esse Cristo que padeceu no Calvário pelas nossas almas e pelo nosso amor. Que Deus ricamente os abençoe com toda sorte de bênção. Você pai de família, você filha, quem sabe você está na droga, moça, moço. Peça para Deus: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu não quero participar, eu não quero morrer nessa condição que eu estou. Eu quero nascer de novo. E Jesus vai entrar no teu coração e você vai nascer de novo, tornando você uma nova pessoa para o Senhor. No nome de Jesus. Após nós termos assistido e ouvido o grande relato do testemunho do irmão Pablo, nós queremos orar ao teu favor. Antes nós queremos informar, se você quiser assistir os nossos programas anteriores, bem como a primeira parte do testemunho do irmão Pablo, você acesse o link da tvnh.com.br e você vai ter acesso a todos os nossos programas, que vai ficar no link da TV e também no YouTube. Nós queremos agora orar ao teu favor. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção em favor do nosso irmão, do nosso amigo que está nesse momento assistindo este programa, que sabe está chorando na sua própria casa, Pai. Estenda a tua mão, que um dia foi furada no Calvário, repreenda todo o mal, toda obra maligna que está nesta vida, nós repreendemos para a glória e para louvor do nome de Cristo Jesus. Amém. Volte-nos a nos ouvir nos nossos próximos programas. Nosso abraço aos nossos queridos irmãos ali da congregação do Guarani, que estão na audiência do programa, no nome de Jesus. Amém.